O debate da reforma da Previdência Estadual promete ser duro e sem consenso. A dúvida é, a proposta de reforma vai se arrastar por meses? Meu convidado hoje é o jornalista Marcos Alexandre, comentarista político e um dos observadores do processo na Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos espectadores do RN Acontece. Se você pudesse arriscar um tempo para essa reforma, qual é o seu palpite? Olha só, Jorge, é um pouco prematuro, o clima está, como a reportagem mostrou há pouco, está um pouco tenso na Assembleia, normal, né? Um projeto muito controverso, gerou controvérsias em Brasília e, claro, está gerando também nos estados e agora chega aqui também com essa carga no Rio Grande do Norte. Mas eu acredito que a Assembleia, a partir da hora que o projeto chegar mesmo lá no Legislativo Estadual, deve demorar em torno de um mês, no máximo, acredito que esse assunto esteja sanado, porque há realmente a necessidade de discutir e aprovar essa reforma. O déficit é crescente, né? Em 2018 foi 1,3 bilhão, o ano passado 1,5 bilhão, e a projeção da equipe econômica para esse ano é de 1,8 bilhão de reais. É uma realidade que não é só no Rio Grande do Norte, né, Marcos? É em todo o país. Não, em todo o país. Hoje mesmo, né, o jornal o Globo deu uma matéria, até deixou o Rio Grande do Norte de fora, né, uma matéria um pouquinho desatualizada, mas falando que 10 estados que tem aí o déficit, né, tem mais inativos do que ativos, não fizeram ainda a reforma. Pois é. O Rio Grande do Norte, no caso, seria o 11º, não sei se teria mais do que esse. O Globo fala em 10, mas não fala no Rio Grande do Norte, que tem a mesma situação. Então, realmente, a situação é crítica, Diógenes, no nosso sistema previdenciário no Rio Grande do Norte, né, precisa a projeção, você falou aí da projeção de 1,8 bilhão para este ano, e se a reforma não for feita, o governo já sinalizou que esse déficit vai aumentar para mais de 2 bilhões em 2021. Então, quer dizer, é um buraco que não para de crescer, né, está sendo cavado aí todo mês, e se realmente não houver mudanças, vai virar realmente uma coisa incontrolável. O Rio Grande do Norte é o último estado a apresentar sua proposta de reforma da Previdência. Pelo menos 16 estados já fizeram suas adequações, até porque há prazo, e o prazo é 31 de julho. Você acha que os governadores, principalmente os de oposição ao atual governo Bolsonaro, agiram de forma errada ao não resolver essa parada logo em Brasília? Diógenes, eu acho que houve muita resistência à reforma, digamos assim, federal, a reforma da Previdência Federal no ano passado, logo no início do governo de Jair Bolsonaro, e talvez para marcar uma posição política, os governadores do Nordeste, inclusive a governadora Fátima Bezerra, foram a Brasília e se posicionaram, né, se reuniram também aqui pelo Nordeste e se posicionaram contra a inclusão de estados e municípios na reforma. Aí agora, né, fatalmente, estão tendo que encarar essa discussão nas suas próprias praças, nos seus próprios estados. Né, se a reforma tivesse sido já discutida apenas no âmbito federal, já incluindo estados e municípios, teria se evitado esse desgaste que agora os estados e os governadores nordestinos estão tendo que enfrentar. Marcos, se fala em reforma de Previdência há mais de 20 anos no país e a gente vem acompanhando. Teve reforma no plano federal. No governo Fernando Henrique, você teve reforma com Lula, reforma com Dilma. Só não teve com Michel Temer, porque Michel Temer teve aqueles problemas com a JBS, aquele escândalo todo, Lava Jato e tudo mais. Aí ficou sem condições políticas de fazer. Mas articulou praticamente essa reforma que foi aprovada no governo Bolsonaro. Agora, o que mais assombra, e aí eu lhe pergunto, vamos ter outras reformas? Diógenes, olha, acredito que sim. A gente, né, abordando essa reforma, essa proposta de reforma aqui no Rio Grande do Norte, a gente vê que não vai resolver, assim, não vai acabar com o déficit, né, vai apenas ter um paliativo, vai dar digamos assim, um refresco para as contas do governo. A estimativa é que gere aí uma economia de 300 milhões ao ano, e a gente acabou de dizer que a projeção para esse ano é de 1 bilhão e 800 milhões, então quer dizer, o impacto em termos financeiros vai ser pequeno, mas não se pode deixar de considerar que precisa se dar um passo. Né? Vamos ter déficit esse ano, com ou sem reforma, vai ser um déficit bilionário,
Mas inicia-se um processo de ajuste nesse sistema que realmente está totalmente desequilibrado, né? Nós temos, como você bem lembrou, 10 estados no país com mais aposentados do que servidores na ativa. O Rio Grande do Norte está nessa situação também, quadro, né? Isso. E é preciso reverter essa curva. É preciso que muito mais servidores sejam contratados, efetivos. Aliás, essa é a proposta dos sindicatos, mais concurso público, mais efetivos, para que o sistema seja alimentado pelas contribuições dos servidores, né? É verdade, Jorge. Por que isso está acontecendo? Com as discussões em torno de reforma da Previdência, já desde o governo Lula, vamos dizer assim, passando por Dilma e até por Michel Temer, que tentou também fazer a dele, muita gente correu para se aposentar, né? Então, vamos dizer aqui, coisa de 10 anos atrás, o Rio Grande do Norte tinha uma situação razoavelmente equilibrada, de pelo menos de haver mais servidores ativos do que inativos. Se eu não me engano, era 4 para cada inativo. Não, essa né? é a situação ideal, mas assim, Ideal, não estava tanto, mas tinha uma situação razoavelmente equilibrada. E isso mudou com a correria das pessoas, dos servidores para se aposentar, o que hoje há em torno aí de 100 mil servidores no Rio Grande do Norte, 54 mil são inativos e 46 mil ativos. Então, surge daí o desequilíbrio nas contas públicas do Estado. A governadora reconhece que perdeu o jogo, né, político em Brasília, não só ela, mas os governadores que foram contra a reforma, e ela evitou o acirramento com os servidores ao abrir mão de ler a mensagem anual hoje na reabertura dos trabalhos legislativos. Isso é uma praxe dos governos aqui no Rio Grande do Norte, mas ela abriu mão para não acirrar esse debate. E também assistimos hoje de manhã uma sessão relâmpago, Marcos Alexandre. Os políticos estão com medo dos sindicatos? Diógenes, a pressão vai ser grande e já começou aí, os sindicatos se mobilizaram, há sindicatos inclusive como o SINT, que é muito caro à governadora Fátima Bezerra. Os trabalhadores da educação, né? Trabalhadores da educação, popularmente também chamado Sindicato dos Professores. Isso. Né, onde ela começou aí a trajetória política, a atuação na vida pública, e até o SINT, né, que é bem alinhado com ela, estava lá realmente engrossando né? As manifestações, os protestos, gente falando em traição né, o sindicato dos servidores da administração direta, o SINSP. O SINSP é um dos mais aguerridos contra a reforma. Né? Exatamente, vem se destacando nessa discussão, então falou em traição, emitiu um comunicado. A presidente do SINSP, que é a Janiari Souto, né? E claro que isso vai reverberar na Assembleia Legislativa, que é o fórum, é para onde o projeto vai ser encaminhado. O governo falou em modulação nas reuniões com os servidores, e a gente ficava naquela expectativa. Tem mais de negociação, inclusive vai ter reunião ainda quarta-feira, com uma última tentativa de entendimento. Aí eu lhe pergunto, vai ter mais de negociação na Assembleia Legislativa ou os deputados vão acabar votando o que o governo encaminhar? Diógenes, há pouca margem, pelo que a gente acompanha, conversa com as pessoas do governo, da Assembleia, há pouca margem realmente para alguma flexibilização, alguma adaptação. Já deu para sentir o pulso dos parlamentares? Já. Assim, a governadora tem um alinhamento muito bom com o presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, que, claro, tem uma ascendência no legislativo. É aliado dela. É aliado dela. E sabe, realmente, já deu declarações reconhecendo a importância da reforma. Então, acredita-se que se não houver fatos novos, deve ter pouca mudança na proposta a ser encaminhada pelo governo. Como é que está a bancada do governo hoje na Assembleia Legislativa, Marcos Alexandre? A governadora tem maioria? Tem maioria, tem uma ampla maioria, em torno aí de 18 deputados. Né, Aliás, qual é o governo que não tem, Marcos Alexandre? Pois é, exatamente. São 18 deputados aí estimados que apoiariam uma... O que acontece é que realmente essa reforma da Previdência é um assunto um pouco mais complexo, mais controverso. Vai ter algum jogo de cena, algum discurso para a plateia, isso. Mas na hora da votação vai prevalecer a vontade do governo. Exato. É o que eu, pelo menos, acredito, Jorge. Acredito que a governadora consegue aprovar,
Não vamos falar assim com facilidade, porque realmente vai ser um projeto que vai gerar muito barulho, muita discussão, muito debate, mas no final deve prevalecer a proposta do governo. Claro, isso vai depender também da postura do próprio governo, de articular, de articulação, de explicação, de convencimento, convencer os parlamentares da importância dos pontos e da necessidade de aprovar o projeto a ser encaminhado. Por último, havia uma expectativa de o governo encaminhar a proposta de reforma da Previdência no dia 4 de fevereiro, amanhã, terça-feira. Mas tem reunião do fórum, um fórum na quarta. Essa proposta chega à Assembleia ainda essa semana? Olha, Diógenes, é difícil estimar, porque o governo, algumas lideranças do governo, o próprio presidente do IPERN, Nereu Linhares, né, que é o Instituto de Previdência do Estado, esses membros do governo declararam que o governo pretende esgotar o diálogo antes de enviar a proposta. Só que corre o risco de esgotar o tempo também, porque tem essa obrigação de estar até 31 de julho com a proposta já aplicada aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu acredito que não vai demorar muito, porque o diálogo também não pode se estender, né? Se estender, e os sindicatos já disseram que há pontos que são inegociáveis, ou seja, não vai haver diálogo sobre alguns pontos. Obrigado, Marcos Alexandre, por sua presença aqui no nosso programa, ajudando a jogar luz num assunto tão polêmico como esse, que é a reforma da Previdência. Obrigado. Eu é que agradeço, Jorge.